É com muita alegria que saúdo você no início dessa oração, pedindo ao Senhor bênçãos sobre bênçãos, graças sobre graças em sua vida. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva em nosso canal, curta, dê o like e, por favor, encaminhe para outras pessoas, para que elas possam também participar dessa corrente de bênçãos e graças sobre nossas vidas. Vamos iniciar com muita fé, invocando a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar a presença do Espírito Santo para a leitura que nós vamos ouvir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos de 3 a 21. Ouçamos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Tomou então Saul 3.000 israelitas de Escol, que foi em busca de Davi com sua gente nos rochedos dos cabritos monteses. Chegando perto dos apriscos de ovelhas que havia ao longo do caminho, entrou Saul numa gruta para satisfazer suas necessidades. Ora, no fundo dessa mesma gruta se encontrava Davi com seus homens, os quais disseram-lhe: Eis o dia anunciado pelo Senhor, que te prometeu entregar o teu inimigo à tua discrição. Davi, arrastando-se de mansinho, cortou furtivamente a ponta do manto de Saul. E logo depois o seu coração bateu-lhe, porque tinha ousado fazer aquilo. E disse aos seus homens: Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Davi conteve os seus homens com essas palavras e impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu seu caminho. Então Davi saiu, por sua vez, e bradou atrás de Saul: Ó rei, meu senhor! Saul voltou-se para ver e Davi inclinou-se, prostrando-se até a terra, e disse ao rei: Por que dás ouvidos aos que te dizem: Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com os teus olhos que o Senhor te entregou a mim na gruta. Meus homens insistiam comigo para que te matasse, mas eu te poupei dizendo: Não levantarei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê a ponta do teu manto em minha mão. Se eu cortei este pano do teu manto e não te matei, reconhece que não há perversidade nem revolta em mim. Jamais pequei contra ti e tu procuras matar-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O Senhor me vingará de ti, mas eu não levantarei minha mão contra ti. O mal vem dos malvados, como diz o provérbio. Por isso não te tocará a minha mão. Afinal, contra quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto? Uma pulga? Pois bem, o Senhor julgará e pronunciará entre mim e ti. Que ele olhe e defenda a minha causa,
fazendo-me justiça contra ti. Acabando Davi de falar, Saul disse-lhe: É esta a tua voz, ó meu filho Davi? E pôs-se a chorar. Tu és mais justo do que eu, replicou ele. Fizeste-me bem pelo mal que te fiz. Provaste hoje a tua bondade para comigo, pois o Senhor tinha me entregue a ti e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense o que hoje me deste. Agora eu sei que serás rei, e que nas tuas mãos será firmada a realeza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A esta leitura nós temos um salmo muito bonito, que é o 56 e o 57, que diz assim: Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. De vossas asas a sombra me aconchego, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a esse Deus que me dá todo o bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, a vingança não compensa. Não vale de nada. Nós vemos aqui em 1 Samuel, no capítulo 24, aquele homem continua a perseguir Davi pelos desertos. Ele não se cansa. Ele estava possuído por um espírito que o atormentava, Saul, que lhe trazia rancor, ódio, por causa da inveja. Enquanto fazia essa perseguição, ele entrou numa caverna para aliviar suas necessidades fisiológicas. Mas não percebeu que Davi, com alguns dos seus homens, estava dentro da caverna, uma parte escura dela. Uma situação que era muito favorável para Davi. Sim, ele poderia ter matado Saul a qualquer momento ali. Os homens mesmo de Davi ficaram dizendo a ele: esse é o momento, não perca seu tempo, mate esse rei e você já será rei imediatamente. Eles ficaram instigando fortemente para que Davi tirasse a vida de Saul. Era uma oportunidade. Era um momento certo para quem quisesse acabar com aquela perseguição de uma vez. Ficaram dizendo, inclusive, que foi Deus quem criou aquela oportunidade para Davi. Porém, nós vemos claramente como ele tinha um discernimento espiritual bem modulado. Como Davi era um homem preparado já espiritualmente, inclusive para lidar com seus inimigos. Ele não iria tocar a vida de Saul, porque ele ainda olhava para ele como ungido do Senhor, ele era rei. E realmente ele foi ungido por Samuel. Mesmo que ele não estivesse mais nas graças de Deus, mesmo que o Espírito de Deus já não estivesse mais com ele, sim um espírito de maldade, de malignidade, de rancor, de ódio, Davi entendia que vingar-se daquela situação e naquele momento não seria abençoado pelo Senhor. A esperança de Davi estava em Deus. Só nele, meu irmão, minha irmã, está a vingança. Só nele está a justiça.
E Davi compreendia isso. E ele tinha certeza que no tempo certo, da maneira certa, o Senhor ia lidar com Saul, da forma que lhe aprovesse. Mas ele quis deixar esse gesto de piedade registrado. Era um homem inteligente. Davi era uma pessoa muito esperta, sim, e para o bom sentido. Sem que Saul percebesse, ele corta um pedaço do seu manto real. Saul nem viu, não teve condições nem de perceber que ele havia cortado um pedaço do pano. Talvez porque tenha adormecido, porque tenha se distraído, porque tenha deixado o manto ali próximo, não sabemos. Mas Davi teve a oportunidade de cortar-lhe o manto real. Mas mesmo Davi, nesse gesto, nesse ato de ir ali cortar o manto de Saul, o rei, ficou arrependido, com tristeza no coração, e disse isso inclusive aos seus próprios homens, orando ao Senhor e pedindo perdão pela afronta. Logo que Saul deixou aquela caverna, Davi já gritou por trás, dizendo que teve essa oportunidade de tirar-lhe a vida, mas não o fez. E quando o rei se volta e olha para ele, Davi estava de joelhos, com o rosto no chão em sinal de humildade e de humilhação. Em sinal de humildade, quando o rei se volta e enxerga Davi, ele está ali de joelhos, com o rosto por terra, em sinal de humildade e de total humilhação diante do rei que o estava perseguindo. Quando Saul percebeu que Davi tinha poupado sua vida, ele começou a chorar. Ficou com remorso. Reconheceu o bem que aquela pessoa a quem ele queria fazer mal lhe fez. Eu vim para te matar e você me poupou a vida. Meu irmão e minha irmã, mesmo assim, aquele rei era tão rancoroso e o espírito maligno nele, como disse a palavra, era tão forte que ele não conseguiu pedir perdão, ele não conseguiu chamar Davi para voltar com ele em paz. Ele tinha, sim, arrependimento. Ele estava tão impressionado, como é que eu pude querer matá-lo e ele, tendo tido essa oportunidade, não o fez. Se fosse o contrário, Saul mesmo sabia que teria matado ele sem pensar duas vezes. O executaria sem dó. Por isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que nós estejamos sempre muito atentos, muito cuidadosos, vigilantes sobre as motivações da nossa vida, daquilo que nós estamos sentindo no coração, daquilo que nós administramos, daquilo que nós estamos sofrendo, pensando, porque os sentimentos normalmente nos traem. Como é que nós administramos nossos sentimentos é onde vai mostrar a diferença entre a estupidez, a impiedade e a sabedoria, a piedade. Nós sabemos já que Saul era um homem perturbado e não podemos hora nenhuma entender que qualquer atitude dele podia ser sana, saudável. O que deve existir sempre em nosso coração quando algum sentimento ruim tomar conta dele é pedir perdão, é sentir arrependimento sincero. Quando muitas vezes nós praticamos
algum ato errado, quando nós dizemos aquilo que não deveria ser dito. O que deve acontecer no nosso coração quando nós muitas vezes expressamos dele algo que é ruim, que não é agradável a Deus, que vai contra nossas próprias convicções cristãs, é exatamente o arrependimento sincero, o arrependimento do coração, e buscar aprender muitas vezes com esses repentes, com esses momentos repentinos que nós acabamos liberando muitas vezes palavras que não são agradáveis e que podem gerar desconforto aos outros ouvidos. Quantas vezes, por causa de raiva, nós acabamos dizendo aquilo que não deveria ser dito para alguém? E talvez, meu irmão e minha irmã, para alguém que nós queremos bem, que nós amamos. E isso acontece muito, muito mesmo em nossos lares. Naquela hora, daquela discussão, daquela briga, daquela situação ruim, naquela hora, quando as coisas estão começando a ficarem ruins, começa um a dizer coisas ruins para o outro, xingar, destratar, maltratar. Alguns até desabafam problemas lá do passado que não foram tão bem resolvidos. E a convivência nossa vai ficando ruim, atritada, desagradável. Nós devemos sempre ter muito cuidado e administrar os nossos sentimentos, administrar o nosso coração, administrar o nosso modo de reagir às pessoas. Saber muitas vezes que existem momentos para cada atitude nossa. Veja a atitude sábia desse jovem Davi. Ele teve inclusive a oportunidade de matar o próprio rei. Depois ainda teve a oportunidade de se gabar disso. Se arrependeu de ter cortado o manto do ungido de Deus. Depois ainda diz ao próprio ungido de Deus, que era Saul, mesmo sendo um homem perturbado, que ele teve a oportunidade e não fez. Por que é que ele estava perseguindo ele, portanto? Se ele não era inimigo, se ele nem queria ser inimigo. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós somos inclusive vítimas da maldade alheia, das coisas que falam sobre nós, das mentiras provocadas. Saul, ele era um homem muito influenciado pelo maligno e pelas pessoas que à sua volta, colocavam-no em situação de insegurança. E aí começaram, como diz o nosso modo de falar em português, começaram a fazer a caveira de Davi para Saul. Começaram a colocar tantos defeitos em Davi, de coisas que nunca antes se havia dito. Tudo para um fim: causar raiva, ódio, perturbar ainda mais o espírito de Saul. Você pode saber, se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós vamos entender como as pessoas muitas vezes são maldosas no juízo sobre as outras. Maldosas, meu irmão e minha irmã. Fala-se daquilo que não tem certeza. Fala-se mal da pessoa porque ouviu dizer, ou porque alguém disse, ou porque viu isso, ou porque viu aquilo de outra pessoa. Como é fácil nós pegarmos uma pessoa e colocarmos ela numa forma e dizermos: essa pessoa não presta, essa pessoa não vale nada, não merece a bênção de Deus, não merece a graça de Deus, não merece a confiança dos homens. É preciso deixar Deus cuidar de tudo isso, principalmente quando somos injustiçados, ou mesmo quando nós injustiçamos alguém com a nossa língua ferina,
quando nós injustiçamos alguém com palavras malditas, com conceitos formados, e muitas vezes formados a partir de outros que não têm a mínima moral, que não têm a mínima condição de falar de alguém, de dizer sobre a conduta de alguém. Por isso é preciso ter cuidado. Cuidado mesmo, quando nós formarmos juízo sobre alguém, a partir do que disseram, do que viram, do que acham que viram. Saul voltou da luta dos filisteus e começou a perseguir Davi, lá no deserto de En-Gedi, com 3.000 homens. Chegou lá nesse rochedo, lá dos bodes selvagens, entrou dentro de uma caverna, cheio de ódio, e acabaram vivenciando um momento de oportunidade. Davi podia lhe fazer mal e não fez. Davi podia acabar com ele e não fez. Davi podia destruir Saul. Davi podia destruir Saul e não fez. E ainda diz: ó rei, meu senhor. Foi quando Saul olhou para trás. Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Por que o rei olha o que os outros estão falando? Por que é que o Senhor está se deixando envenenar pelas outras pessoas? Traga isso para a sua vida, meu irmão, todos os dias, sempre, viu? Sempre. Cuidado com a opinião dos outros. Cuidado com as coisas que nós contemplamos com os olhos, com os ouvidos, a partir da maldade humana. E assim mesmo Davi mantém a sua integridade, mantém o seu coração reto. Não te fiz mal algum, embora o Senhor esteja aqui para tirar minha vida. Que o Senhor seja o juiz entre mim e ti. Veja bem. Como é importante essa atitude de Davi, muito sábia, e que desmonta o inimigo, e que desmonta a pessoa que estava ali para lhe fazer mal. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Que o Senhor se vingue de mim, mas eu não vou levantar a mão contra você. E ainda cita um provérbio antigo daquele tempo: dos ímpios vêm coisas ímpias, da maldade vêm coisas maldosas. E ainda fala de uma maneira muito humilde contra quem saiu o rei de Israel, a quem que ele está perseguindo, a um cão, a uma pulga, um cão morto, a uma pulga. Que o Senhor seja o juiz e nos julgue. Que ele considere a minha causa, disse Davi, e a sustente. Que ele me julgue, me livrando de tuas mãos maldosas. Isso desmonta o inimigo. Saul começa a chorar em alta voz, não sabe mais o que fazer, se arrepende do feito, se arrepende de ter movimentado 3.000 homens contra um e mais alguns. Por isso mesmo Saul mesmo diz, você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, Davi, e você não me matou. Quando que um homem encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal na primeira oportunidade que tem? E Saul pede que o Senhor o recompense pelo bem de poupar-lhe a vida. E começa a ter a certeza e expressa isso: você será o rei de Israel. Meu irmão e minha irmã, escreva aí com muita fé no coração: a vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus.
não deixe de escrever, por favor. A vingança pertence a Deus. Isso mesmo, expresse isso. Proclame isso, escrevendo no seu chat, aí nos comentários. A vingança pertence a Deus. E ele diz: agora eu tenho certeza que você realmente será o rei de Israel, que você está preparado para isso e o será. Mesmo não pedindo desculpas, mesmo não chamando ele para voltar com ele. Vingança, meu irmão e minha irmã. Triste vingança, eu poderia dizer. O perdão, ele tem efeitos contrários à vingança. Se o perdão cura as mágoas e deixa a pessoa mais leve, a vingança ela envenena a alma, as emoções. Ela faz a pessoa ficar pesada. O coração da pessoa vingativa é um coração pesado. Você sabe disso? Isso quanto ao perdão. Quanto às ofensas, só deseja vingança aquele que se sente ofendido por pouco. A pessoa vingativa, por pouco ela se sente ofendida e cria motivos para sua raiva e, portanto, para retrucar, para vingar. Por isso nós temos que aprender a não nos ofendermos facilmente com aquilo que as pessoas dizem, com aquilo que elas podem dizer, porque aquilo pode ser fruto também de rancor, para que nós também não nos tornemos nunca pessoas rancorosas e vingativas. Meu irmão e minha irmã, muitas situações ruins da nossa vida, muitos problemas em família, muitas situações que causaram marcas profundas na alma e na convivência humana, principalmente nas famílias, foram iniciadas por maldades, por maledicências, por atos de vingança. É muito triste quando nós vemos pessoas que não se falam e são do mesmo sangue. É muito triste quando nós vemos brigas em casa, discussões, ofensas, palavrões. É preciso sempre voltar atrás naquilo que for possível. E é preciso buscar colocar-se no lugar do outro, buscar entender as coisas muitas vezes despropositadas que foram ditas. Pedir ao Senhor que Ele cuide dessa situação ruim que se criou, das marcas que foram deixadas. Pedir ao Senhor que cure as feridas causadas pelas desavenças e por muitas vezes, a vingança. Por isso eu digo a você, se vingar é como ter uma ferida aberta na pele, uma ferida que nunca sara. Por isso, em vez de procurar curar a ferida com a vingança, você vai abrindo-a e vai inflamando-a cada vez mais. As feridas abertas devem ser tratadas. É diferente da maioria de filmes que nós vemos, onde a vingança parece um ato de redenção. Alguém fez mal contra mim, eu vou e faço mal contra ele. Só que essa cadeia nunca acaba. Ela é incessante, ela vai só crescendo. É uma espiral de maldades. A vingança gera atos de vingança e um dia todos nós estaremos aí numa espiral de violência infinita. Por isso é preciso cessar isso com sabedoria, como Davi fez, com humildade e serenidade, com justiça. Entregue nas mãos do Senhor as maldades que fizeram a você, as coisas que disseram de você. Entregue no coração do Senhor. E na primeira oportunidade que tiver, deixe claro
que o seu coração é um coração de Deus. É um coração que bate em sintonia com o coração de Deus. Bênçãos e graças sobre nossas vidas, que tenhamos muita sabedoria para lidar com as maldades que esse mundo nos impõe e como reagimos a elas. Que a sua vida cresça, prospere, que os seus caminhos sejam sempre retos, cada vez mais progressivos, que você possa, com a sabedoria divina, vencer a maldade do mundo. Que assim seja, meu irmão, minha irmã. Amém. Amém. Vamos rezar a oração dos filhos de Deus, a oração dos filhos amados do Senhor, que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Receba essa bênção do Senhor, que ela seja uma bênção eficaz na sua vida, diante das suas necessidades, diante das suas intercessões, diante das suas súplicas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peço a você mais uma vez, deixa aí o seu like, curta e encaminhe para as pessoas. Se você não inscreveu, inscreva-se, ative o sininho. Vamos juntos trabalhar para que essas orações cheguem cada vez mais ao alcance de outras pessoas, tá bom? Muito obrigado. Fique em paz sempre. Amém.